Bom dia, mais um shiur diário de Halakha. Hoje, Bezrat Hashem, vamos continuar Kitzur Shulchan Aruch, Siman Lamed. Nós vamos continuar de Halakha Hei 5. Diz o Kitzur Shulchan Aruch que Lashon Hara é proibido não só quando nós contamos as coisas sem a presença da pessoa. Tem um erro que as pessoas acham, que o Hafetz Haim também comenta sobre isso. Às vezes a pessoa acha que se ele contou Lashon Hara na frente da pessoa que ele está contando contra ele, ou às vezes quando a gente quer chamar a atenção de pessoa que está falando Lashon Hara, ele fala, não, mas mesmo se aquela pessoa estivesse aqui, eu também ia falar isso. Mesmo se a pessoa não está presente, ou está presente e você não tem vergonha de falar o Lashon Hara na frente dele, de qualquer jeito, isso é Lashon Hara. Diz o Kitzur Shulchan Aruch que a regra é que qualquer tipo de informação, qualquer tipo de coisa, que se essa informação vaza, repassa para outras pessoas, e essa informação pode, de uma certa maneira, causar prejuízo para o terceiro, para a pessoa que estamos falando sobre ele, prejuízo corporal, prejuízo monetário, ou mesmo prejuízo emocional, que é muito importante saber isso. Prejuízo emocional, a Halakha, quando a gente fala sobre Lashon Hara, a Halakha se refere a prejuízo emocional como prejuízo. Então, se aquela pessoa não necessariamente vai sofrer prejuízo monetário, mas vai sofrer prejuízo porque vai sentir mais com medo, ou vai sentir mais envergonhado. Qualquer tipo de informação, qualquer tipo de fala que vai causar prejuízo corporal, material ou emocional para a pessoa é Lashon Hara, independente se a gente ia falar isso na frente dele ou não ia falar isso na frente dele, isso não importa. Tem uma exceção dessa regra de Lashon Hara que diz o Kitzur Shulchan Aruch, que também nessa exceção, também tem exceção, no caso que a informação repassada já foi publicada antes. Publicada quer dizer que pelo menos 3 pessoas que a gente não confia que vão guardar essa informação como segredo. Pelo menos 3 pessoas já sabem dessa informação, quer dizer, já começou a vazar essa informação. No caso que a pessoa também vazou essa informação que já foi publicada, entre aspas, entre 3 pessoas e mais, sem intenção de causar nenhum prejuízo da pessoa, Às vezes a gente fala coisas e dentro da nossa fala a gente às vezes fala uns pedaços de informação que a outra não sabia, mas nós pensamos que todo mundo sabe porque já vazou, já foi publicado no jornal, já vazou essa informação. Então, no caso que a pessoa contou essa informação sem intenção negativa, sem má intenção, nesse caso a pessoa não vai estar julgado pelo Lashon Hara que ele fez. Mas isso só no caso que a pessoa contou essa informação sem intenção má. Mas se a pessoa contou essa informação, se foi publicada alguma informação, e a pessoa que está contando
está contando com má intenção, tipo, o único motivo que a pessoa está contando isso é para humilhar o outro, para mostrar os pontos negativos do outro, nesse caso, mesmo se a informação foi publicada antes, isso é Lashon Hara. Porque temos que lembrar que Lashon Hara não está medida pelo prejuízo que ela causou. Lashon Hara é uma proibição da pessoa mesmo, de quem conta a informação. E, portanto, não tem que chegar a prejuízo para ser culpado de Lashon Hara. Lashon Hara é simplesmente falta de proteção de informação que podia prejudicar o outro. Então, se a pessoa contou mesmo informação que todo mundo sabe, mesmo informação que já foi publicada, mas contou com má intenção, contou com a intenção de prejudicar a outra pessoa, mesmo emocionalmente, isso é Lashon Hara. Diz que o Shulchan Aruch, então, como a pessoa pode se resguardar de Lashon Hara, como a pessoa pode se treinar para não falar tanto Lashon Hara. Diz que o Shulchan Aruch que no caso que a pessoa é Talmid Chacham, no caso que a pessoa ele sabe estudar, a pessoa deve estudar os alachot de Lashon Hara, deve estudar. Tem o livro Hafetz Chaim, que a gente sabe que o Hafetz Chaim ele dedicou uma parte da vida dele só para fazer um livro compilado de todos os alachot. Lá ele entra em todos os detalhes, ele traz lá um monte de exemplos para a pessoa entender os casos que são Lashon Hara, que não são Lashon Hara, os casos que as consequências da Lashon Hara, etc. É muito importante, pelo menos uma vez, 2 vezes na vida, estudar esse livro de Hafetz Chaim para entender todos os alachot de Lashon Hara. Mas mesmo pessoa que não é estudioso, diz o Kitzur Shulchan Aruch, tem uma dica para pessoa que não é estudioso, que não sabe estudar tanto. Diz o Kitzur Shulchan Aruch que a pessoa sempre tem que estar humilde. Pessoa que sempre quando ele fala, ele se sente humildade. Então, mesmo no jeito que ele fala, ele não fala com tanta autoridade, ele não se sente tão importante e especial que ele pode falar contra qualquer um. Isso é uma ideia para a pessoa se proteger de Lashon Hara. Na verdade, nas minhas aulas, eu dei mais uma ideia, né? Antes de a pessoa falar, sempre pensa, sempre faça você a pergunta mesmo: o que vou ganhar com isso? O que vai me sair disso? Se a pessoa está contábil por que sai da boca dele, metade do problema já resolvemos. Se a pessoa sai que ele vai ter um ganho, vai ter uma vantagem importante, então talvez tem que estudar os detalhes de Ilhot Lashon Hara, mas às vezes até ele tem que contar o que ele quer contar. Mas se a única coisa que vai sair disso é Lashon Hara mesmo, ou que a pessoa está procurando mais respeito, mais reconhecimento, etc., então não vale a pena. Continua o Kitzur Shulchan Aruch em Halacha Vav. O Kitzur Shulchan Aruch só quer nos alertar sobre a gravidade de Lashon Hara. Diz o Kitzur Shulchan Aruch em nome de Rav Yirmiyah bar Abba, que tem 4 grupos que eles não recebem
o Shekhinah, não, ou, em outras palavras, a Shekhinah, a presença divina, se afasta deles. Quem são esses grupos? É Kat Letzim, pessoas que são Letzim, pessoas que são palhaços. O que significa palhaço? Tem coisas que tem que levar a sério, mas as pessoas não levam a sério. Eles fazem piada de qualquer coisa. Eles não são agradecidos o que Hashem faz para eles. Eles não abrem os olhos, às vezes Hashem manda alertas para eles. Eles não abrem os olhos quando Hashem manda alertas para nós. As pessoas vivem como a vida é uma coisa para passar. Pessoas que vivem sem nenhum cálculo, sem entender e levar a sério que temos nosso presente, que é preparação para o futuro. Pessoas que não levam a sério que no final a Kadosh Baruch Hu vai julgar a cada pessoa os atos dele. Pessoas que não levam a sério que tem que ser contábil para cada ato nosso. Essas pessoas em nossa literatura são chamados letzim, pessoas insérios. Então, essas pessoas insérios acabam sendo pessoas ingratos, acabam sendo pessoas que não levam as palavras de Hashem a sério e no final o Shekhinah se afasta deles. O segundo grupo são pessoas mentirosas, pessoas que mentem em tudo. Essas pessoas também no final acabam entrando em uns lugares, em certas coisas que no final eles vão acabar tendo problema com Hashem mesmo. O terceiro grupo são o grupo de Mesaprei Lashon Hara, pessoas que estão viciados em contar Lashon Hara. Sobre essas pessoas, diz o Pasuk que está escrito que Eloel Chafetz Resha Ata Leigur Echara. David HaMelech diz que a Kadosh Baruch Hu, ele não gosta de maldade. Então, ele se afasta de pessoas mais. Assim, o Pasuk chama as pessoas que estão viciados em contar Lashon Hara, pessoas de mal, pessoas malvados, né? E o quarto são pessoas que eles procuram sempre achar favor nos olhos de todo mundo, e mesmo, chama Kat Hanefim, mesmo quando eles podem abrir os olhos das outras pessoas, alertar as outras pessoas em relação dos comportamentos deles, caminhos que eles estão andando. Essas pessoas preferem manter as relações bons com todo mundo do que manter as relações bons com Hashem mesmo. Essas pessoas também, Hashem olha a eles e fala, olha, vocês preferem manter relações bons com seres humanos em vez de ter relações boas comigo. Isso é um problema. Então, esses quatro grupos, no final, acabam entrando em problemas que a Shekhinah se afasta deles. Então, Lashon Hara não é só uma haverá pontual, uma haverá específica. Lashon Hara, ela tem consequências muito graves e, portanto, nós temos na maior medida possível que afastar desse tipo de comportamento. Bom dia e Chodesh Tov.